Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 177 com o tema Riqueza para o Céu. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Isabela Martins. É com você, Isabela. Bom estudo, boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa, Jesus por Emmanuel, que hoje vai estudar o capítulo 177 da obra Fonte Viva, né? Uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 177, intitulado Riqueza para o Céu, ele retira uma passagem contida em Mateus, capítulo 6, versículo 20, em que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Fazendo a leitura desse capítulo, Emmanuel diz: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Ele já começa no primeiro parágrafo já fazendo uma inferência forte e que, digamos assim, vai de encontro a tudo aquilo que a gente comumente fala. Por quê? Aqui Emmanuel está nos instruindo a que não nos afligir diante, da possibilidade de ver tantas e tantas pessoas no mundo material adquirindo bens e fortunas e uma vida aparentemente feliz. Que a gente não se assuste e não lamente por isso, né? Por quê? Porque isso dá mostras, lá no fundo da nossa inveja, inveja pela conquista daquilo que o outro conseguiu, uma revolta que nunca nos causa, nenhum benefício, a ambição de ter aquilo que o outro possui, de querer mais, de achar que isso é algo relevante. E aí por isso a gente se revolta por perceber pessoas injustas adquirindo aquilo que a gente entende como algo bom. E também demonstra a nossa desesperança. Desesperança de quê? Desesperança no planejamento espiritual. Desesperança de acreditar, a falta de fé, a pouca fé que nós temos em acreditar que existe um plano maior, que tudo tem um porquê, que nada é por acaso. Então, quando nós nos revoltamos diante dessas situações em que a gente vê pessoas que aparentemente não mereciam adquirirem coisas das quais nós consideramos materialmente boas, benéficas, a gente está tendo uma visão muito pequena e superficial da vida. É assim que Emmanuel começa esse texto. E ele continua dizendo: afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Quer dizer, quem, ele questiona a gente, quem afinal de contas pode dizer que o fato de nós termos uma vida, materialmente farta, significa um merecimento do céu? E aí a gente volta a dizer, esse é um equívoco muito comum, Quem de nós não vê alguém numa situação confortável materialmente falando e já não faz um juízo de valor de que aquilo é merecimento? Às vezes aquilo pode ser uma prova, como Emmanuel vai dizer para a gente mais adiante. E ele diz assim: se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios no mundo, tenhamos ao revés penas dele. Por que Emmanuel diz para termos penas dessas situações? Porque, em geral, essas provas, elas não são fáceis. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis. E por que a gente diz isso? Essa é uma questão, contida no Livro dos Espíritos. Lá na Lei de Igualdade, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec inclusive faz essa pergunta, na questão 814, onde ele
questiona os espíritos: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? E aí os espíritos respondem: para provar, cada um de maneira diferente. E aí o Kardec insiste nesse questionamento e pergunta assim: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Quer dizer, qual a prova, mais difícil quando a gente vem numa situação de miséria ou quando a gente vem numa situação de fortuna? E os espíritos respondem: tanto uma quanto outra o são, ou seja, são provas, que têm sua complexidade. E eles dizem: a miséria, por que a miséria é difícil? Porque ela provoca, em nós o murmúrio, a lamentação. E aí a gente se revolta, contra a providência divina. E a riqueza, os espíritos dizem, leva todos ao excesso. E aí muitas das vezes envolvido por tantos bens materiais e pela acumulação e manutenção dessa fortuna, a gente acaba o quê? Nos levando pelo excesso e tendo uma vida que foge muito daquele planejamento que nós traçamos quando estávamos no mundo espiritual. Então a gente percebe que ambas têm suas dificuldades e a gente precisa o quê? Precisa ter sabedoria para saber conduzir a vida pelo caminho do meio, porque independente da fortuna ou da riqueza, da pobreza e da miséria, nós tenhamos sucesso nessa prova da qual estamos passando. E aí Emmanuel então diz, voltando ao texto: a palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros do céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Então fica muito claro aqui o que o Jesus está querendo nos dizer. Acumulai os tesouros do céu, não os tesouros da terra. Porque são os tesouros do céu aquilo que vai nos levar à nossa grande busca, que é o quê? A nossa evolução espiritual. Então são os tesouros do céu que precisam ser acumulados. E que tesouros são esses? São os nossos valores íntimos, as nossas conquistas, É como na parábola dos talentos, em que Jesus conta ali que um senhor deu um talento para um servo, 3 talentos para outro e 10, e quando voltou, veio lhe prestar conta desses talentos a qual ele havia deixado os servos responsáveis. Então, quando nós encarnamos, nós temos já talentos acumulados. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? Nós estamos multiplicando esse talento ou nós estamos desperdiçando eles? É uma reflexão que a gente precisa se fazer sempre. E aí, então, Emmanuel fala: efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedades passageiras e fortunas amoedadas podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Ou seja, o tempo inevitavelmente leva tudo isso que a gente considera hoje como importante, que é o quê? A beleza física, a fortuna, os bens temporários, as propriedades que a gente acumula, a gente valoriza muito isso hoje. Mas o que ele nos lembra é que isso tudo é efêmero. Por que é efêmero? Porque nós somos verdadeiramente espíritos. E como espíritos, não são esses os bens que a gente precisa acumular para evoluir. Até porque quando a gente morre, não levamos absolutamente nada. Nem mesmo essa beleza, essa aparência, ela é completamente mutável a cada nova encarnação. E aí então, Emmanuel continua. Amealhemos então o quê? Bondade e cultura, compreensão e simpatia. São essas as coisas que vão nos ajudar na nossa caminhada. E aí ele diz: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Finaliza então dizendo: cresçamos na virtude
e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitrantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, Emmanuel, com esse capítulo, 177, lembra a gente que nós precisamos reunir o quê? Nós precisamos reunir os tesouros dos céus. Isso é que é relevante, reunir os tesouros do céu. Isso que vai nos trazer a evolução que a gente tanto busca. Porque todas as outras coisas são meras formalidades das quais nós precisamos para viver essa encarnação. Mas elas, a depender de como encaramos a nossa relação com essas questões materiais, podem mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Vai da nossa maturidade, da nossa compreensão. Então, que a gente possa sempre, na nossa caminhada, lembrar que são as qualidades morais, os valores, de vida que a gente acumula, que são verdadeiramente importantes. Então, aquilo que nós somos enquanto caráter, aquilo que nós poderemos levar dessa vida para o plano espiritual ou para qualquer outra encarnação, é aquilo que de fato nos pertence. Todas as demais coisas são passageiras e estão aqui nos servindo como mero veículo, nos servindo de apoio, para que a gente faça essa caminhada da forma mais benéfica possível. Então, se nós somos possuidores de fortuna, que nós saibamos dividir, que nós saibamos compartilhar dessa fortuna com os demais. Possamos então fazer bom uso dessa fortuna que nos foi dada, nos foi permitido ter nessa encarnação. E se nós estivermos passando por uma miséria ou pela falta de algo, que nós possamos também ser gratos, ao invés de murmurarmos e reclamarmos, que nós possamos agradecer a Deus também por tudo isso que nos está sendo dado e possamos viver a nossa vida da melhor maneira possível com aquilo que nós temos. Então, a outra lição que fica para a gente é ser grato por tudo que temos e pelo aquilo que também nos falta, porque nós precisamos amadurecer para compreender o porquê de estarmos vivendo a vida que vivemos e que possamos, mesmo com todas as dificuldades ou mesmo ante a fortuna, que nós saibamos amealhar aquilo que é realmente importante, que são os valores morais. Muito obrigado por você que permaneceu aqui conosco em mais um estudo do livro Fonte Viva, aonde Emmanuel explica um pouco mais sobre as passagens do Evangelho através da psicografia de Chico Xavier. Eu sou Isabela Martins e esse foi mais um estudo para a Rádio Web Divulgar. Até a próxima. Agradecemos a Isabela pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 177. Amanhã estudaremos o capítulo 178 com o tema Reverência e Piedade. Quem vai conduzir o estudo de amanhã é o nosso companheiro Raimundo Pereira. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal YouTube. Muita paz a todos.